datas especiais, celebrativas, comemorativas do calendário regional, nacional ou até mundial. As correlações com o tema dos valores culturais da natureza, o mote desse canal e das minhas pesquisas. Eu sou Érica Fernandes Pinto e nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas datas especiais do mês de outubro, que tem uma riqueza incrível. Tanta que eu tive que fazer esse conteúdo aqui em etapas, sendo essa aqui apenas a primeira parte de um mês que tem coisas muito interessantes. Nesse período, que aqui no Hemisfério Sul marca o início da primavera, a natureza está em franco processo de transformação, de renovação, de renascimento e de floração de várias espécies, como o ipê-rosa, que aparece em paisagens rurais e urbanas, como da minha querida Brasília, que eu estou morrendo de saudades e por isso escolhi como capa do mês. O ipê-rosa é uma planta associada à beleza, à delicadeza, à feminilidade, o que conecta de forma natural ao mote do Outubro Rosa, também uma campanha, né, voltada à saúde da mulher, especialmente à prevenção do câncer de mama. A floração do ipê acontece após um período de seca e de queda das folhas e simboliza a renovação, a superação, a esperança. É um lembrete visual de que, mesmo após momentos difíceis, a vida pode florescer novamente. A floração dos ipês e o espírito de renovação da primavera criam um pano de fundo significativo para várias datas celebradas aí no mês de outubro. Esse é um mês significativo também no campo da espiritualidade aqui no Brasil, com a celebração de alguns santos e santas populares e bastante importantes no contexto histórico, religioso, cultural e, como veremos, também na conservação do nosso patrimônio natural. Bora embarcar nessa jornada? Logo no dia 1º de outubro, a gente tem o Dia Mundial do Vegetarianismo, instituído em 1977 como um marco para se repensar hábitos alimentares e sustentabilidade na produção de alimentos, promovendo uma consciência alimentar mais ética com relação à parte dos direitos dos animais e também a relação com o meio ambiente e o equilíbrio na saúde individual. A alimentação, ela tem uma relação fundamental também com a espiritualidade. Sutilizar a energia do corpo físico é uma etapa fundamental de vários processos iniciáticos e para melhorar a nossa capacidade de conexão com a intuição e com os seres do plano celestial. Além disso, ainda que seja pouco abordado pelo movimento ambientalista, a alimentação tem uma relação direta com a questão da conservação da natureza. Nossos hábitos alimentares influenciam na sustentabilidade dos ecossistemas. A alimentação é tida como talvez a maior revolução que a gente pode fazer em termos individuais que impactam na saúde planetária, buscando sustentar sistemas que não são de morte e de degradação da natureza, e sim sistemas de vida regenerativos. E estão aí para nos inspirar, né, movimentos de produção de alimentos orgânicos, de agroecologia e também linhas de alimentação que buscam essa relação mais harmônica com a natureza, como o vegetarianismo e o veganismo. Dia 1º de outubro também é o Dia Internacional da Música. Foi instituído por uma organização vinculada à Unesco, um Conselho Internacional de Música, para promover a arte musical entre todos os povos, enfatizar valores que são transmitidos pela música, como valores de paz, de amizade, e celebrar a diversidade da música mundial. A música é uma ferramenta incrível de conexão espiritual e também revela a diversidade dos povos e comunidades tradicionais que a gente tem em diferentes partes do mundo, mas especialmente aqui no Brasil, onde apenas recentemente se começou a dar destaque e visibilidade à riquíssima cultura musical dos nossos povos indígenas, dos povos de matriz africana e das culturas populares de uma forma geral. E tem muitas músicas que falam da relação entre natureza, cultura e espiritualidade, e que nos inspiram também a uma consciência ambiental e a uma relação com determinados lugares, espécies e ambientes que são relevantes em diferentes contextos regionais aqui no nosso país. Esse é um tema que eu adoro também, quem me conhece sabe, né, que eu adoro fazer playlists temáticas de músicas relacionadas com diferentes temas, mas sempre buscando abordar essa relação entre cultura, natureza e espiritualidade.
Dia 1º de outubro também é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa que eu confesso não sabia muita coisa, mas ela tem uma relação histórica familiar para mim. Minha bisavó era devota de Santa Teresinha e eu me lembro muito bem de uma imagem que ela tinha no altar da casa dela, que era Santa Teresinha fluorescente. Ela era branca e quando apagava a luz, ela ficava brilhante. Essa imagem está guardada até hoje na casa da minha mãe. E Santa Teresinha nasceu na França em 1873 e entrou para o convento carmelita. E ela se tornou conhecida por propagar o que foi chamado de Pequena Via, um caminho de santidade baseado em atos cotidianos de amor e confiança em Deus. Antes de falecer, ela prometeu que ia fazer cair chuvas de rosas sobre a terra, simbolizando que ela continuaria intercedendo junto a Deus por graças e milagres em favor da humanidade. Várias pessoas relatam aí receber as rosas de Santa Teresinha de diversas formas, na forma física mesmo, assim, de se deparar com rosas, mas também em atos de graça e de bênçãos depois de orar a ela e também de sentir o perfume no ar em determinados momentos. Tem uma novena poderosa aí que é feita associada a Santa Teresinha, que via a natureza como um espelho da presença divina e usava a imagem das flores para explicar essa conexão com a beleza da criação. As rosas de Santa Teresinha, que também era chamada de a pequena flor de Jesus, não se refere só a um tipo particular de flor, também faz relação com as flores selvagens que crescem nos campos e nas florestas e que muitas vezes passam desapercebidas. Ela entendia que essas flores simples e despretensiosas eram manifestações da graça de Deus. E ela ressaltava nos seus escritos a beleza natural para expressar a grandeza divina. Ela via, assim, o mundo como um grande jardim e cada pessoa como uma flor diferente. Os lugares de oração e devoção a Santa Teresinha geralmente estão associados a essa beleza da natureza. Ainda no dia 1º, a gente tem o Dia Internacional do Café, uma data estabelecida em 2015 pela Organização Internacional do Café, com o objetivo de unificar celebrações de diferentes países e promover essa cultura do café globalmente. Essa que é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água. Mas em termos ambientais e de benefícios para a saúde, há muitas controvérsias e muitas questões importantes de se considerar aí sobre o café. Em muitas regiões do mundo, se o café não é algo exatamente religioso, ele é considerado quase que sagrado, né, assim, o cafezinho ali de todo dia. Mas é muito interessante a gente refletir sobre a origem e a expansão dessa bebida pelo mundo. Aqui no nosso país, no Brasil, ele fez parte, né, de um grande modelo de plantation, uma das primeiras monoculturas que se consolidaram no nosso país, e que degradou boa parte da floresta atlântica na região do sul, do sudeste, profundamente associado também à escravidão. No meu blog sobre sítios naturais sagrados, tem algumas histórias relacionadas com Vassouras, uma cidade que tem uma relação com a minha origem familiar e que foi uma cidade de barões de café. Uma visita lá me fez refletir sobre essas questões e fica o convite para quem quiser ler e se aprofundar nesse assunto. Dia 1º de outubro também é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, uma data instituída em 1991 pela ONU, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e valorizar a população idosa, reconhecendo sua experiência e seu papel fundamental na sociedade. Visa também garantir um envelhecimento ativo, saudável, com dignidade. O Brasil também celebra em 1º de outubro o Dia Nacional do Idoso. E a escolha dessa data nacional está alinhada à promulgação do Instituto do Idoso, né, uma lei aprovada em 2003, que garante direitos e facilidades para o bem-estar dessa população. Trabalhando com povos indígenas e com comunidades tradicionais, a gente percebe essa diferença cultural, né, na valorização dos idosos, onde nas sociedades tradicionais eles são supervalorizados como os grandes guardiões da sabedoria ancestral e atual da história, né, de um povo. Toda a comunidade tem a responsabilidade
por cuidar dessas pessoas. Eles são fundamentais também nas decisões políticas que são tomadas por alguns grupos, trazendo essa ancoragem entre aquilo que se decide fazer no campo de ação externa, a vinculação à ancestralidade e à espiritualidade, como acontece nos processos de retomada indígenas. Dia 2 de outubro é consagrado como Dia Internacional da Não Violência. A data marca o aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi, líder do movimento de independência da Índia e pioneiro na filosofia e na estratégia prática concreta, né, da não violência. A celebração foi estabelecida pela ONU em 2007 e a resolução que a institui afirma a relevância universal desse princípio da não violência e o desejo de assegurar uma cultura de paz, de tolerância, de compreensão entre os povos. Esse conceito ele também está associado a um outro, da desobediência civil, que eu particularmente adoro. Gandhi, apesar de ser um personagem meio polêmico, defendia, né, que a não violência é a maior força à disposição da humanidade. Ele inspirou diversos movimentos de direitos civis em todo o mundo. A escolha do seu aniversário como data para a celebração honra esse legado e visa disseminar essa mensagem que é tão preciosa para as estratégias de conservação da natureza e também se relaciona com os direitos dos povos e comunidades tradicionais com os quais eu aprendo a cada dia essa capacidade de transformar realidades complexas pela não violência, pela resistência e pelo amor, não só pela dor, trazendo, além das mazelas sociais, também as belezas que envolvem a relação entre cultura, natureza e espiritualidade. Dia 2 de outubro também é a data dedicada a homenagear os anjos da guarda, esses seres celestiais que, segundo a crença cristã, acompanham cada pessoa, auxiliando no caminho do bem e também conectando com a vontade divina. A instituição da festa litúrgica dos Santos Anjos da Guarda aconteceu no século XVII, foi feita pelo Papa Paulo V. Antes disso, a devoção dos anjos já existia, mas a celebração consolidou a tradição oficialmente na Igreja. Em 29 de setembro, a Igreja Católica celebra os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e a celebração do Anjo da Guarda acontece logo depois, unindo o culto a todos os anjos. A beleza da natureza é associada na cultura popular muitas vezes a anjos, por isso a gente tem vários lugares, cachoeiras principalmente, associados a essa nomenclatura angelical, em uma referência de que testemunhar essa beleza da natureza é se sentir também na presença desses seres celestiais. Dia 3 de outubro é o Dia Nacional da Abelha, uma data que serve para destacar a importância desses pequenos seres que são tão importantes, insetos polinizadores que têm uma relação direta com a conservação da biodiversidade e também com a produção de alimentos no mundo e no nosso país. A saúde dos ecossistemas depende da ação polinizadora das abelhas. Esse papel que elas têm na natureza, sua organização social, a produção de mel e cera, as transformam também em poderosos símbolos de prosperidade, de organização e de ligação com o divino. A organização social das colmeias, com a sua hierarquia, trabalho em equipe, disciplina, inspira a organização humana e principalmente a cooperação e as recompensas do esforço coletivo. O mel, um dos primeiros adoçantes da humanidade, também é considerado um alimento sagrado. Foi tratado como alimento dos deuses e um elixir de purificação em muitas culturas antigas. A cera de abelhas, por sua vez, era usada em rituais e para fazer velas, simbolizando a pureza e a luz. Em diversas culturas antigas e contemporâneas, as abelhas são consideradas sagradas, mensageiras e guias espirituais, elos entre o mundo terreno e o mundo divino. A presença de abelhas, mais do que uma ameaça, pode ser interpretada como um sinal de proteção e orientação. Elas estão presentes na mitologia grega e romana, na mitologia celta, no Egito Antigo, na cultura maia, dos povos nativos da América do Norte e dos povos indígenas e dos povos de matriz africana na América do Sul. E dia 4 de outubro, data que eu estou gravando, inclusive, esse vídeo, é um dia muito especial. Nele se celebra o Dia Mundial dos Animais, o Dia da Natureza e o dia de São Francisco de Assis, um dos meus santos preferidos.
O Dia Mundial dos Animais foi escolhido para ser comemorado nessa data, coincidindo com o dia de São Francisco, que é o santo padroeiro dos animais na tradição católica. Essa celebração foi iniciada em 1931 em um congresso de ecologistas na cidade italiana de Florença e tem como propósito a reflexão sobre a importância dos animais na nossa vida, nos ecossistemas, incentivar a conscientização sobre a proteção e o bem-estar animal. Com o tempo, essa data passou a ser vista como uma oportunidade de refletir não apenas sobre o bem-estar dos animais, mas também sobre a importância da conservação da natureza de maneira geral. Assim, a celebração do Dia da Natureza se estabeleceu como uma extensão natural da celebração do Dia dos Animais, reforçando a conscientização sobre a interdependência entre todos os seres vivos e os seus habitats naturais. O Dia da Natureza, então, ele não foi instituído formalmente, não tem uma lei, mas a celebração em 4 de outubro se consolidou pela tradição popular e pela vinculação ao dia de São Francisco de Assis, data instituída em função da sua morte em 1226. A história de São Francisco, que nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1182, que viveu uma juventude abastada, mas renunciou aos bens materiais para viver na simplicidade e na dedicação aos ensinamentos de Jesus, tem muitas passagens interessantíssimas. Cada vez que eu estudo uma coisa diferente, eu fico mais encantada com a sabedoria e a inspiração de São Francisco de Assis. Ele fundou a ordem franciscana, que até hoje, né, carrega uma mensagem ecológica muito forte nas suas iniciativas, nas suas ações, nas suas pregações. Em muitas igrejas, especialmente as católicas, é comum nesse dia haver a bênção dos animais de estimação. Mas a devoção a São Francisco também está profundamente ligada a lugares de natureza, matas, grutas, montanhas, rios, e essa conexão se reflete mesmo em áreas protegidas e em parques nacionais. Ele foi proclamado padroeiro da ecologia em 1979 e o seu legado continua profundamente atual com o aumento da preocupação com as crises ambientais. Influenciou Papa Francisco a escrever a encíclica Laudato Si, que adotou o seu nome papal em homenagem também a São Francisco de Assis e que traz uma mensagem profunda e necessária sobre a ecologia integral que conecta cultura, natureza e espiritualidade. Aqui no Brasil, a gente tem, né, o Rio São Francisco como um dos mais importantes aí do país, carinhosamente apelidado de Velho Chico, com uma grande importância para as populações que vivem em sua bacia. Parque Nacional da Serra da Canastra, que tem uma história interessantíssima com as nascentes do Rio São Francisco e a figura do santo, e a Reserva Biológica do Tinguá também, onde acontece uma caminhada ecológica franciscana nessa data. Me conta aí se você quer saber mais sobre alguns desses assuntos, e vou deixar aqui no vídeo um link para a história de São Francisco no Parque Nacional da Serra da Canastra, para quem quiser conhecer também. Dia 5 de outubro é o aniversário da nossa Constituição Federal de 1988, a data da promulgação dessa Constituição, um documento que é considerado um marco na redemocratização do Brasil após a ditadura militar. Ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã, por ampliar significativamente os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, mas contou com uma participação ativa da sociedade, que enviou diversas sugestões por meio de entidades representativas. Estabeleceu as bases atuais do Estado Democrático de Direito no Brasil, servindo como parâmetro para todas as outras leis do país. A celebração é uma data importante para relembrar a importância dos direitos e dos deveres e da defesa da democracia no país. Essa Constituição, ela representou uma mudança radical na relação do Estado brasileiro com os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, inaugurando um novo paradigma de reconhecimento e valorização. Eu vou fazer aqui um vídeo específico sobre isso e convido a acompanhar o canal para saber o que essa Constituição trouxe de novidade e desafios que nós ainda estamos buscando, né, concretizar. Ela também foi revolucionária para a legislação ambiental brasileira, elevando a proteção ao meio ambiente à categoria de direito fundamental, marcando a superação de uma visão limitada que considerava a natureza apenas como um recurso a ser explorado.
E eu gosto muito dessa imagem que eu retirei da internet, que apresenta a nossa Constituição junto à deusa Astreia, que é o ícone do signo de Virgem, segurando a balança, que é o símbolo do signo de Libra, nos lembrando que a gente tem que ponderar determinados aspectos na vida, mas que tem valores que são inegociáveis, que não podem ser colocados nos pratos da balança, porque eles são o eixo de sustentação. Dia 5 de outubro também é dia de São Benedito aqui no Brasil, uma data estabelecida pela Conferência Nacional dos Bispos em 1983. Nascido na Sicília por volta de 1526, São Benedito era filho de africanos escravizados. Foi um frade franciscano conhecido pela sua humildade, caridade e por ser um exemplo de religiosidade. No Brasil, ele é amplamente reverenciado, especialmente pela comunidade negra. E tem várias comunidades tradicionais que mantêm uma forte devoção a São Benedito. Já tive a oportunidade de participar de alguns festejos assim, foram momentos muito especiais. E dia 5 de outubro também é considerado o Dia da Ave, uma data instituída por decreto federal em 1968, com o objetivo de conscientizar sobre a importância desses seres e a necessidade da sua preservação. A data é celebrada um dia após o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, que reforça essa ligação. O Brasil é um dos países com a maior diversidade de espécies de aves do mundo. O sabiá-laranjeira é o símbolo dessa data e também um dos símbolos do nosso país. E há uma infinidade de relações entre aves, cultura e espiritualidade. Eu adoro falar sobre esse tema e coleciono aí histórias relacionadas com isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer um conteúdo específico sobre as aves sagradas aí do nosso país. Mas para fechar aqui o nosso primeiro vídeo sobre o mês de outubro, que chegou só até o dia 5, vou terminar falando da data que celebra o Dia Mundial dos Professores, também 5 de outubro, instituído em 1994 pela Unesco, para comemorar a assinatura de uma recomendação que estabelece diretrizes sobre o status dos professores em todo o mundo. Essa profissão tão valorosa que carece tanto, né, de um reconhecimento maior na nossa sociedade de uma forma geral. Então, esse dia ele serve para reforçar a importância da educação de qualidade e o papel dos educadores na formação de pessoas de bem e no combate também às desigualdades. Uma oportunidade para refletir sobre os desafios enfrentados nas condições de trabalho, na qualificação, na valorização. O Dia do Professor no Brasil, que é comemorado em 15 de outubro, remete a um decreto de 1827 que estabeleceu o ensino elementar no país. Vamos falar dele mais para frente. Para finalizar esse vídeo, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os professores que já passaram pela minha vida e também pelas oportunidades que eu tenho de exercer um pouco dessa vocação professoral que eu trago desde que eu era pequenininha. Lembrando, como disse Cora Coralina, de que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse canal que eu criei como uma estratégia para poder compartilhar uma série de coisas que eu estudo, que eu pesquiso, que eu vivencio e compartilhar com outras pessoas e somar nessa caminhada onde somos todos eternos aprendizes. E aí, o que que você achou até agora desse nosso mês de outubro, que não chegou nem no começo ainda, né? Tá só começando. Um monte de coisa legal, né? Me conta aqui se você gostou, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos sobre o tema e conta para mim nos comentários sobre qual desses temas você gostaria de saber um pouco mais a partir dessa perspectiva integradora entre natureza, cultura e espiritualidade. Muito obrigada e até a próxima.